E hoje eu quero, seguindo, digamos assim, a ideia dos valores do reino, e como o pastor está dizendo, que agora há pouco, sobre a palavra abençoada, eu tenho sido extremamente abençoado pelas palavras que têm sido ministradas aqui, porque eu creio que é tempo, mais do que nunca, de refletirmos o que verdadeiramente é reino de Deus, o reino do céu. E através ou por meio desse despertar, a gente na verdade valorizar aquilo que tem valor. Estamos vivendo uma sociedade do descartável, né? E às vezes a gente valoriza aquilo que não tem valor, deixando de lado, ou melhor, valorizamos o que não tem valor e deixa de lado aquilo que é tão importante. E creio que essa série de mensagens tem como objetivo nos trazer para o caminho, quando se trata a respeito, principalmente, do reino de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre, dentro desse projeto, sobre a essência do reino. O que essencialmente, quando nós falamos de reino, o que essencialmente é reino de Deus? Às vezes nós pensamos nos valores, pensamos que muitas coisas podem ou não podem ser, mas essencialmente, o que é? Essencialmente o reino de Deus. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês, e servirá como base daquilo que nós iremos falar, vamos discorrer alguns outros textos, é Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, quero ler, vocês podem acompanhar aqui. Naquela versão diz assim: porque o reino de Deus, marque bem, o reino de Deus não é comida nem bebida. Agora preste atenção, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Paulo está dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Baixe a sua cabeça. Pai querido, mais uma vez nos rendemos à sua soberania e pedimos, ó Deus, que sejamos apenas um instrumento nas suas mãos, que nós possamos sair daqui um pouco mais edificado em relação à sua palavra e o seu propósito. Usa-nos, ó Deus, para que a sua vontade venha a ser cumprida na nossa vida. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações, mediante a sua palavra, não somente lida, mas refletida no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo nos Evangelhos, Mateus e Lucas e principalmente Marcos, ou os três, fazendo essa expressão, falando do reino de Deus. Quando eu olho para o livro de Mateus especificamente, você vai ver Mateus falando reino dos céus. Você não encontra no livro de Mateus, exceto, posso estar equivocado, ele falando do reino de Deus. Mas qual é a razão porque Mateus provavelmente não fala reino de Deus e Marcos e Lucas falam reino de Deus? Pode ser por uma razão simples, porque Mateus era judeu falando para os judeus, e os judeus evitam a expressão Deus. Ele praticamente não usa essa expressão, ele não usa o nome Deus, para não correr o risco de tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então Mateus, ele vai falar do mesmo assunto, mas ele fala reino dos céus, e não reino de Deus. Essa pode ser a razão. E pegando um gancho na ideia de Mateus, quando ele fala reino dos céus, Mateus pode estar também somando ao propósito, falando a origem do reino que estava sendo estabelecido na terra, que é a origem do céu. O que Mateus estava falando
quando ele usa esse termo, é reino do céu, vindo do alto, Deus estabelecendo o seu governo aqui na terra, não estabelecendo de um modo geral, porque ainda não foi literalmente, obviamente, mas estava iniciando o reino do céu por meio de Jesus. Quando eu olho para Marcos ou Lucas, ele já usa o nome ou a expressão reino de Deus. Por quê? Porque ele está escrevendo aos gentios. Então ficaria muito difícil para eles, tanto Lucas e Marcos, falar do mesmo assunto, falando Deus. Então falando céu, é melhor falar Deus, porque Deus as nações já tinha visto falar. Talvez a questão céu, não. Então essa é a diferença. E quando usamos o termo, partindo do princípio do termo usado por Lucas e Marcos, ele também nos ensina algo interessante, que ele está dizendo que o reino tem um dono. Porque os romanos, no caso de Marcos, que provavelmente ele estava escrevendo para mais um povo romano, entendia muito o que era dono, porque os romanos dominavam o mundo da época. Então o que Marcos está querendo dizer é que o reino de Deus, ou seja, Deus, o reino tem um dono, o reino é dele. A mesma coisa a questão de Lucas, porque Lucas escreve ao excelentíssimo Teófilo, não sabe exatamente quem é essa pessoa, mas sabemos que era uma pessoa de alta patente, porque ele chama de excelentíssimo, provavelmente dono de tudo. E agora Lucas está mandando o recado: olha, eu quero apresentar para você um reino, o reino de Deus, só que esse reino que eu estou lhe apresentando tem um dono, que é o Senhor. Mas do ponto de vista, digamos assim, essencialmente falando, tanto o reino do céu como o reino de Deus tem o mesmo significado. Na prática é o governo de Deus, é exatamente onde Deus deve reinar e governar. E aí parte o princípio, mas de quê? O que se trata? Qual é a essência do reino? E Paulo agora vai escrever, vamos voltar um pouco para o texto que nós lemos. Paulo está dentro de um contexto em que havia uma certa discussão do que comer, do que não comer, o que deixaria de comer, se deveria ou não guardar certos dias ou não guardar, lua nova, circuncisão e coisas semelhantes. Aqui Paulo está tratando exatamente nesse texto de comida, porque havia no meio deles aquele que dizia que podia ou não podia comer certas coisas. Se alguém comia, era pecado; se deixar de comer, é porque era fraco, e assim sucessivamente. E Paulo então chama atenção nesse texto, ou principalmente nesse capítulo, para dizer: olha, para aí, o reino de Deus está acima de todas essas coisas. Vocês não podem basear quem faz ou não parte do reino por causa disso. E ele então disse: olha, aqueles, até eu estava brincando com a minha esposa, né? Tem pessoas que não gostam de comer legumes e verduras. Eu estava falando para ela, eu descobri por quê. Porque Paulo diz que quem come verdura é fraco, como legume é fraco. É claro que está fora do contexto, não vai entrar por aí, não é isso que eu quero falar. Eu estava só brincando com ela, né? Paulo disse: olha, aquele que é fraco come legumes, aquele que é forte pode comer carne. O que Paulo estava falando era o seguinte: se você é um cristão maduro, sabe as coisas, então nada que você vai comer vai tirar você do reino de Deus, ou vai desclassificar você dentro do reino de Deus. Agora, se você ainda é fraco na fé, disse Paulo, não tem entendimento dessas coisas, então evite comer certas coisas, porque senão você vai escandalizar. Mas aqueles que são fortes, no bom sentido do rei de entendimento, também não julga aquele que come, porque Cristo morreu por todos. Ou seja, você não vai classificar o irmão porque ele comeu ou deixou de comer, porque ele guardou um dia ou deixou de guardar um dia, porque ele acha que não pode comer ou guardar aquele dia. Isso não tira ele exatamente do reino de Deus. Quer contar uma experiência rápida? Certa feita eu fui visitar uma determinada pessoa num hospital, há muitos anos atrás, aqui em Goiânia ainda. Eu me lembro que era aquele hospital das clínicas, na época ali perto hoje Corpo de Bombeiro, não me lembro não sei se é mais ali, um hospital grande. E aquela pessoa fazia parte de uma determinada denominação. E eu fui ali para orar com aquela pessoa, fazer uma visita a pedido de uma irmã. E quando eu cheguei naquele lugar,
Eu propus, depois que conversei com aquela pessoa que estava ali, eu propus orar com aquela pessoa. E a pessoa disse: não quero que você ore por mim. Eu disse: mas por quê? Porque nós só oramos de joelho. Eu disse: se é o problema, eu vou ajoelhar, vou orar por você. E ela olhou para mim e disse: não quero que ore. Tudo bem, então a questão é que você não quer, não é a questão. Por que eu não dobraria o joelho e orar? Para mim a oração, estando de pé, como deitado, como de joelho, vale a mesma coisa. É claro que tem situações que você vai orar, ficar de joelho. Para mim a questão não é se eu estou de joelho ou não, é o que eu estou falando. A mesma coisa, tem pessoas que eu convivo com pessoas que não trabalham há certos dias. Esse dia eu não trabalho, eu respeito. Você não trabalha, mas eu respeito a sua posição. Qual é o problema disso? Isso é um respeito pela pessoa, é admirar a fé daquela pessoa. Paulo diz que tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai. E se você está fazendo, não faça, mas faça para o Senhor. O que Paulo está falando dentro desse contexto aqui não é o que você faz praticamente, mas é aquilo que você quer e a forma que você quer. Isso não vai desclassificar do reino de Deus. E Paulo diz: olha, aqui no caso, ele está dizendo, o reino de Deus essencialmente não é comida e nem bebida. Ele está falando isso. Então esquece disso, disse Paulo. Mas aí Paulo fala de algumas coisas que essencialmente é reino de Deus. Ele diz: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para essa expressão de Paulo. Eu quero que você vá comigo para o livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 20. E aí eu quero entrar no assunto, o reino de Deus essencialmente e seus valores, a essência e os valores do reino. Essencialmente o reino de Deus, marque bem isso, é incompatível com os conceitos e valores humanos. Preste atenção nisso. O reino de Deus é incompatível, presta atenção. O reino de Deus é incompatível com a compreensão humana. Essencialmente nós não vamos entender isso. Mateus capítulo 20, eu quero que você acompanhe, por favor. Acho que já está ali, versículo 1. Ele começa dizendo, veja só, presta atenção, quem está escrevendo é Mateus. Mateus vai usar o termo céu e não reino de Deus, como eu falei, que quem falando é Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, ou proprietário, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua seara. Aí você vai lendo o texto, e até o versículo de número do 28 a 30. Não, desculpa, botando aqui, Mateus 28, de 1 a 16. Você vai lendo o texto, conta a seguinte história. Eu não vou correr com você, porque é longo. Ele vai contando o seguinte fato. Diz que um dono de uma grande propriedade saiu de manhã, de madrugada, ouça isso. Ele saiu de madrugada à procura de trabalhadores. E chega e bate na porta e diz: eu quero que você trabalhe para mim hoje. É possível que o trabalhador perguntou: quanto você me paga? Ele disse: eu pago um salário. E combina o salário com aquela pessoa. Mas 6 da manhã ele sai, às 9 da manhã ele vai e encontra outros e diz: por que você não está trabalhando? Está ocioso aqui na praça? Sabe, porque ninguém me chamou para mim trabalhar. Você não vai lá e trabalha na minha vinha. Pode trabalhar que à tarde eu pago o seu dia. Diz que meio-dia mais ou menos ele encontra de novo outras pessoas. E por que você está aí parado? Ninguém me chamou. Então vai lá e trabalha que eu também pago. Às 3 horas da tarde ele vê outros ociosos na praça e faz a mesma pergunta. Eu disse: não, pode ir trabalhar lá na minha, que eu vou te pagar, na minha vinha. E disse que às 5 horas da tarde tinha mais outro. E ele pergunta: o que você está fazendo aí? Ele disse: olha, estou aqui porque ninguém me chamou para ser o dia aqui, ninguém me convidou para trabalhar. Então vai lá para a minha vinha, vai trabalhar que eu acerto o que for justo. Diz que às 18 horas ele vai acertar. E a Bíblia diz que ele começa pelo que chegou por último. E ali ele paga o salário do dia. E diz a Bíblia que aquele que tinha chegado de manhã, agora gera uma expectativa naquele que chegou pela manhã. Disse: olha, se esse que começou trabalhou 1 hora, eu vou ganhar muito mais. A questão é que ele começa pagando o que começou às 5, às 3, ao meio-dia, e vai pagar por último aquele que combinou primeiro. Só que ele paga a mesma quantia. Humanamente falando, deixa eu falar algo aqui, permita-me falar. É um dos textos mais injustos que eu conheço na Bíblia.
Humanamente falando, eu falei, mas como pode? Esse trabalhou 1 hora, e esse aqui praticamente trabalhou 12. Como pode? Mas é aí que está o segredo do reino de Deus. É aí que está a justiça de Deus. Pastor, mas é injusto. Humanamente falando, é. Mas a visão de Deus não é a nossa visão. Agora, por que não é injusto esse texto? Por que essa decisão desse Senhor aqui não é injusta? Jesus estava querendo ensinar algo para nós. Porque o que foi combinado com aquele de manhã? Não foi 1 denário por dia? Não foi 1 que ele combinou? Se combinou 1, acabou. Eu vou pagar o 1 que eu combinei com você. Isso é justo, isso é justiça. Não interessa se Deus aqui está falando, não interessa se eu quero pagar para os outros a mesma quantia que eu paguei para você, ou vice-versa. E ele termina o texto dizendo: se vocês são maus, saiba que eu não sou. Isso é justiça. A justiça não é aquele que faz mais, ganha mais. A justiça de Deus é aquele que decide andar nos mesmos propósitos, desde o começo da vida até o último dia da vida. É aquele que decide andar. Qual é o segredo do texto? O segredo do texto é simples: todos decidiram trabalhar na vinha. No reino de Deus todos decidiram andar com Jesus. Não interessa se ele tem 50 anos de cristianismo, hoje simplesmente ele recebeu Jesus hoje e amanhã ele parte para o céu, porque esse é o nosso Deus justo. Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Deus é, que expressa a justiça de Deus. É Ele. Todos estavam no mesmo propósito. O que? Trabalhar na vinha. Todos que servem ao Senhor estão no mesmo propósito, fazer parte do reino de Deus. Quando eu olho para aquele homem lá da cruz, acho fantástico. Um deles. Ninguém sabe a origem daquele homem. Se ele nunca tinha ouvido falar, ele foi um dos caras mais sortudos que eu conheço. Porque foi na hora da morte. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vier no reino do Senhor, quando vier no teu reino. Alguns acham que ele já tinha passado por um processo de evangelização por João Batista, porque ele faz uma descrição de Jesus muito bonita. Ele olha para o outro e diz: olha, esse aí é justo. Nós não, esse é justo. Então ele conhecia, mas não vamos entrar no mérito aqui. O fato é que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O homem é injusto. O homem julga o homem por aquilo que o outro faz. Deus julga o homem por aquilo que Deus é, porque Ele é justo. Quando Jesus, em João capítulo 16, diz que o Consolador que viria, convenceria também o homem do juiz, da justiça e do pecado. O que Jesus está querendo dizer isso? Se ao mesmo tempo Deus é justo no que diz respeito, como eu disse aqui, a dar aquilo que o homem não merece, Deus também é justo para não negar aquilo que o homem precisa receber. E alguém pode dizer para mim: para aí, pastor, se Deus é justo, então por que a Bíblia fala que há pessoas que serão condenadas? É exatamente porque Deus é justo. É por isso mesmo. Porque Deus não seria injusto de dar aquilo que pertence aos santos, aos profanos, de maneira nenhuma, porque Deus é justo. A justiça de Deus é parte do grande e perfeito amor que Ele tem para a sociedade. Deus é justo. E Paulo diz: só o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Justiça de quem? Justiça de Deus. Não é justiça humana. Não é aquilo que eu faço que vai me fazer mais justo perante Deus, mas é aquilo que Deus é em relação ao homem que Ele ama. Deus é justo. Ele pega esses homens aqui e paga a mesma quantidade. Por quê? Porque Deus é justo. Porque todos decidiram trabalhar na vinha. A segunda coisa que eu quero compartilhar: o reino de Deus não é plataforma de investimento, mas há sempre promessa para os que, o seu amor, ou por seu amor. Deixando tudo, que por seu amor deixa tudo. Ou seja, o reino de Deus, ele não é uma plataforma de investimento. O que eu estou dizendo com isso? Estamos vivendo uma geração, querido, que
As pessoas querem fazer parte do reino de Deus, porque pensam que investindo no reino de Deus vai ter grande recompensa. Eu quero que você abra comigo, já deva estar aí no telão, Marcos, no capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28. E aqui esse texto fala do momento em que Jesus encontra um jovem rico, chama de jovem rico. E aquele jovem chega para Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha, não, melhor, ele diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para aquele jovem e diz, por que me chama de bom? Não há ninguém bom senão o Pai. E aí ele faz a seguinte colocação, você conhece os mandamentos. Mas o jovem parece que questiona Jesus e pergunta, quais são? Aí Jesus fala os mandamentos. E o texto continua dizendo, revelando, que Jesus olha para o jovem, ama o jovem. Jesus o amou e diz, só lhe falta uma coisa. E muitos pensam que o que falta ali é vender tudo e dar para os outros. Não é isso que Jesus está falando. Jesus diz, só falta uma coisa. Segue-me. Vender era simplesmente um pano de fundo. Porque o que ele tinha prendia o seu coração. Então Jesus diz, ó, desprenda de tudo e segue-me. E terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem simplesmente baixou a cabeça e foi embora. O escritor diz que por causa da sua riqueza ele fez isso, porque o coração dele estava apegado à riqueza. Aquele jovem provavelmente estava acostumado de fazer a seguinte pergunta, quanto custa? Porque ele podia pagar. E ele vai fazer exatamente isso com Jesus. Quanto custa para entrar na vida eterna? Jesus falou, não custa nada, você precisa deixar tudo e vir comigo. Simples assim, segue-me, e você vai ter a vida eterna e terá um tesouro no céu. Era aquele que simplesmente tinha a personalidade de investimento. Se eu fizer isso, eu vou receber isso, então eu vou fazer. Mas ele baixa a cabeça e vai embora. E Pedro então os discípulos ficam olhando para aquele homem indo embora, porque aquele homem fazia tudo. A Bíblia diz que ele fazia tudo desde criança, mas vai embora sem receber a palavra da salvação. E ele se preocupa, e Pedro então, em nome da equipe, olha para Jesus e fala, e nós, que deixamos tudo para te seguir, o que vamos receber? Se esse cara fez tudo e não recebeu a vida eterna, não selou a sua salvação, e nós, que deixamos tudo, vamos receber o quê? Aqui entra exatamente aquilo que nós estávamos falando. O que entra, o que significa, o que nós vamos receber? Jesus fala interessante, voltando lá ao texto, por favor, volte lá, versículo 28. Eu quero ler aquele texto, olha lá. Porque começando a dizer Pedro, eis que nós que deixamos tudo e seguimos. Próximo texto. Ele faz uma pergunta. Ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, o quê? Ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por amor de mim e do evangelho. Aí ele termina, versículo 30. Ele diz, que não receba 100 vezes mais, tanto já neste mundo, em casa, irmãos, mãe, filhos e campos, como perseguição. Quero chamar a sua atenção para 3 coisas agora. Com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna. Agora escuta aqui. Qual é o segredo desse texto? Qual é o segredo de Jesus? O que Jesus estava querendo falar para o apóstolo Pedro e respectivamente para os discípulos? Ele só não tem ninguém aqui, ou que tenha deixado pai, irmãos, fazenda, tudo para me seguir. Não é para seguir, presta atenção nisso. O segredo não está em seguir Jesus propriamente dito, ou deixar tudo. O segredo está em amor a Ele e amor ao Evangelho. Aqui está a diferença. Aqui que o texto tem sentido. Não é simplesmente deixar, não é simplesmente andar, é a motivação com que eu estou fazendo isso. Jesus diz que tenha deixado por amor a mim. Aí pesa, aí o reino de Deus pesa, porque o reino de Deus, eu vou deixar tudo para fazer o reino de Deus, não é porque eu quero algo, não é porque eu quero troca, não é porque eu quero receber, não é porque eu quero ser beneficiado, não é porque eu quero ser bem sucedido, não, eu vou deixar tudo porque o amor que eu tenho a Deus é maior do que o amor que eu tenho às coisas. É nesse sentido. Jesus está dizendo, quem deixar tudo por amor a mim, como pessoa, e por amor ao Evangelho,
E agora Jesus coloca uma palavra dura aí, presta atenção, vou parafrasear: e estiver disposto a ser perseguido por essa verdade. Porque ele coloca a palavra perseguição. Ele diz: olha, você deixa tudo por amor a mim, você deixa tudo por amor ao Evangelho, e esteja disposto, se necessário for, por causa dessa verdade, sentir perseguição. Assim sendo, você vai receber, não só aqui neste mundo, mas vai receber no mundo vindouro a vida eterna também. Isso é reino. Isso é reino. Eu tenho medo, pastor, de pregar essas coisas, porque o reino de Deus hoje é oferecido como plataforma de investimento. Anote bem isso: o reino de Deus não é bolsa de valores. Não. O reino de Deus é mais do que isso. O reino de Deus é amor. Paulo está dizendo isso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa paz está em Cristo. Essa vontade de entregar a minha vida por amor a Ele. O que é que você vai receber? Nada. Se for o caso, é nada. Eu não precisa receber nada. Eu já recebi. Não sei se eu já disse aqui uma vez. Certa feita eu estava na faculdade, e eu era o menor dos menores lá, porque era uma equipe selecionada, só uma classe seleta de pastores, bispo, tudo mais, deixa pra lá. E eu vi uma pessoa influenciando outra, dizendo o seguinte: eu vi por várias vezes ele falar isso no meio da sala para a pessoa: você precisa deixar o que você está fazendo e dedicar a sua vida a ser um ministro. Deus está chamando você para isso. Eu sempre ouvia isso, e aquilo foi me indignando. Não é pelo fato da motivação que ele estava recebendo, ou melhor, não é pelo fato do convite, mas a motivação pelo qual ele estava recebendo aquilo. E a palavra sempre era a mesma: você está comendo mochiba, enquanto Deus tem filé mignon para você. Você está roendo osso, e Deus tem um filé mignon para você. Você vai isso, você vai aquilo, e aquilo foi me incomodando. Eu não sei se meu estilo sanguíneo, que às vezes eu me sinto sanguíneo, é hemorrágico, tem hora. E eu olhei para aquilo que eu falei: gente, eu não aguento. Uma hora eu tenho que falar alguma coisa, porque a motivação estava errada. E aí no momento, eu tive a oportunidade de dizer para ele, no meio de todo mundo, eu disse: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está motivando a pessoa a deixar tudo para seguir Jesus. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Agora a motivação que está errada. Não, ele vai ser muito mais bem sucedido. Eu disse: eu creio que alguém ama o Evangelho e ama Jesus, se ele estiver disposto a deixar de comer filé mignon para comer mochiba. Aí eu sei que você ama. Porque qualquer um, mesmo que não tenha chamado, mesmo que não tenha vocação, ele é capaz de deixar de viver uma vida ruim para viver uma vida boa. Isso é fato. Mas o que Jesus está falando aqui é diferente. Ele diz para aquele jovem: deixa tudo, riqueza e tudo, e me segue, mas por amor a mim e por amor ao Evangelho, e esteja disposto a ser perseguido. Fato que aconteceu com o próprio apóstolo Pedro, que estava interrogando naquele momento. Agora disse Pedro, em outras palavras: se você deixa tudo por amor a mim e por amor ao Evangelho, e estiver disposto a viver com perseguições, andar comigo com perseguições, aí sim, aí vocês terão uma recompensa. Tem sim recompensa, mas a motivação deve ser outra. A motivação deve ser outra. Eu preciso seguir a Jesus, não por aquilo que eu vou receber. Eu preciso andar no reino de Deus por aquilo que eu já recebi. Eu já tenho.
eu ando com Jesus, eu faço parte do reino, não é pelas promessas do que vou receber. Nós estamos vivendo uma época, pastores e líderes, você que me assiste, vai assistir esse vídeo, que me entristece muito, porque o reino de Deus se tornou fonte de beleza, de riqueza, de fama e coisas semelhantes. E às vezes eu me preocupo e me pergunto, onde está a essência do reino, meu Deus? Onde está? A Bíblia diz que Jesus esvaziou de tudo para estabelecer o reino. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre isso, que ele esvaziou de tudo, mesmo sendo Deus, ele esvaziou de tudo, esvaziou da sua glória. Em João capítulo 17, ele expressa isso: Pai, devolve-me a glória que eu tinha antes de vir ao mundo. Isso é reino, é abrir mão daquilo que tem, não na esperança de receber mais, mas na certeza que está cumprindo o propósito de Deus, se for necessário. Eu pergunto, essencialmente, onde está a igreja que quer viver a essência do reino? Será que estamos dispostos a isso, meu Deus? Eu fico perguntando, é uma pergunta que não cala dentro de mim. Tudo aquilo que faço, qual é o meu interesse? Terceira coisa, o reino de Deus, ou melhor, no reino de Deus, o mais importante não são comida, bebida, cerimônia ou coisas semelhantes, mas as pessoas. Isso é a essência do reino. Não é comida, não é bebida, não é festa. Todas as coisas são importantes. Crente gosta de comer, e é bom mesmo, comer e comer bem, mas o reino de Deus não consiste nisso. Hoje estamos vivendo uma geração em que se a pessoa estiver bem, se alimentando, tendo boa saúde e se alegrando, enfim, então está fazendo parte do reino. Não. Em João capítulo 21, todos conhecem esse texto, principalmente eu quero destacar do versículo 15 ao 17. É que fala do momento em que os discípulos decepcionados foram pescar. E pescando não apanharam nada. Então Jesus aparece na beira da praia e grita com eles: tem alguma coisa aí para comer? Ele diz: não, temos nada, não pegamos nada. Então lança a rede do outro lado. Os irmãos conhecem essa história. Lançaram e a rede pesou, puxaram 153 peixes. E alguém que estava no barco já disse: só pode ser Jesus, é ele. E quando chegaram lá, diz que ele estava já com peixe, mel. Jesus então pergunta: traga um dos peixes que vocês pegaram para nós alimentar juntos. Vamos ter comunhão aqui. Jesus já ressuscitado. Mas ele olha para o apóstolo Pedro e começa a indagar a Pedro. Ele começa dizendo: Pedro, tu me ama. Eu gosto demais. Versículo 15, 21, 15. Por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Eu quero que você entenda isso aqui comigo. Jesus não perguntou ao apóstolo Pedro se ele o amava. O segredo não está se ele amava. Porque, como eu disse agora há pouco, faz parte. Mas para fazer o que Pedro deveria fazer, ele não precisava apenas amar. O segredo está: ama-me mais do que os outros. É amar mais. Porque o amor comum todo cristão pode ter. Agora, para fazer o que Pedro deveria fazer, tinha que amar mais. Esse amar mais significa o quê? Que está disposto a fazer tudo que for necessário, inclusive morrer, que foi o caso do apóstolo Pedro, que é o que Jesus fala logo em seguida. Que ele termina o texto dizendo: falou Jesus essas coisas para significar o tipo de morte que Pedro deveria glorificar a Deus. Então é um amor diferenciado. Se ama mais. E a resposta de Pedro é de: Senhor, tu sabes que eu te amo. Respondeu Pedro: tu sabes que eu te amo. Disse-lhe agora, presta atenção, olha a essência do reino aqui. Ele não está dizendo: então você vai sair e construir uma catedral para mim. Você vai sair agora e fazer uma grande festa e convidar os grandes homens da terra.
Você vai sair aqui e convocar um grande ministério de louvor para impactar essa geração, porque esse povo aqui não conhece o que é louvor com instrumentos. Faça isso, Pedro. Não estou dizendo que essas coisas que eu falei não sejam importantes, mas a prioridade de Jesus aqui é outra. Ele disse agora o seguinte: se você me ama de verdade, ou melhor, ama mais do que os outros, então você vai pastorear as minhas ovelhas. Aqui é a essência do reino. Jesus não estava preocupado com outras coisas. Jesus não estava preocupado com o templo. Jesus não estava preocupado com um grande ministério de louvores. Jesus não estava preocupado com, vamos usar um termo que não tinha na época de hoje, do jatinho, das lanchas, de tudo mais. Isso não era importância. Isso para Jesus não tinha importância, porque a essência do reino não consiste em comida, bebida e coisas semelhantes, e nem festas cerimoniais. A essência do reino consiste em pessoas, ovelhas. Eu gosto muito de oração que Moisés faz. Deus já tinha dito para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra que eu vou te dar. E no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 3, se não me falha a memória, Moisés vai e começa a orar e insistir com Deus. Senhor, tu és um Deus maravilhoso, não há ninguém como o Senhor. Tu que fez todas as coisas. Aí Moisés faz essa oração linda, e lá nas entrelinhas, digamos assim, da oração, Moisés diz: permita que o teu servo entre na terra prometida e vê esse campo até o Líbano. E Deus olha para Moisés e Deus fala uma palavra dura para Moisés. Sabe qual é a palavra que Deus fala para Moisés? Basta, não fala mais nisso. Diante dessa palavra, Moisés então chega para Deus e diz: Deus, agora eu sei que eu não vou entrar, mas tem uma coisa, levanta um líder para ficar no meu lugar, para que estas ovelhas não sejam como ovelhas perdidas, Pai. Que coisa linda! Aí é um homem que entende a essência do reino. Está certo que a promessa era o quê? A terra. Mas o essencial não era a terra, eram as pessoas. A terra era o resultado da promessa, e era para o bem do povo. O reino de Deus que não tem, o reino que não tem os olhos voltados para o povo, pode ser qualquer reino, de menos o reino de Deus. Vou repetir isso: reino que não tem os olhos voltados para o bem do povo, pode ser qualquer reino, de menos o reino de Deus. Jesus olha e disse: então, Pedro, não vai celebrar festa não. Não, cuida das minhas ovelhas. E aí continua o texto dizendo, por 3 vezes, até Pedro por último dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele repete: então pastoreia as minhas ovelhas. É pastorear. Me permita fazer uma crítica. Não é saquear, mas é pastorear ovelha. Por último, o reino. No reino, o desafio não é apontar o caminho, mas é não ser. Permite eu voltar um pouquinho, irmãos, que eu preciso ver algo aqui, por favor. Não, desculpa, eu pulei um. O reino de Deus nem sempre é prazeroso. Se alguém pode voltar o slide para mim. Isso, por favor, eu pulei. Isso. Eu quero que você entenda isso aqui comigo, eu não podia escapar. O reino de Deus nem sempre é prazeroso, mas repleto de alegria. Deixa eu fazer uma observação sobre essa expressão minha aqui. O reino de Deus nem sempre é prazeroso. Posso fazer por prazer? Também. Mas a essência do reino de Deus não é prazer. Porque o prazer tem aquilo que satisfaz a minha carne.
Deixa eu repetir aqui, por que o reino de Deus nem sempre é prazeroso? O reino de Deus, porque prazer faz parte dos nossos desejos pessoais. Eu posso fazer o reino de Deus com prazer? Por que não? Mas essencialmente não. Vai ter momento no reino de Deus que eu vou fazer, não é porque eu tenho prazer, é porque eu recebi uma ordem. Vou dar alguns exemplos. Jesus chega próximo da cruz e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu quero fazer uma pergunta: se era prazeroso Jesus subir a cruz? Jamais. Mas eu quero que Deus responda para Jesus o que está no livro de Isaías capítulo 53. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moê-lo. Jesus não. Mas por quê? Porque Deus sabia que moê-lo ali na cruz, olha o texto, ele vai dizer, vinha os resultados. Prazer naturalmente se baseia nos nossos desejos. O reino de Deus não é prazeroso, nem sempre. Queridos, por algumas experiências que nós tivemos durante os nossos anos missionários, eu vou ser muito honesto com você, com toda a sinceridade do coração. Teve momentos na nossa vida que nós zelamos do reino de Deus, não foi por prazer. Primeiro, por obediência. Segundo, porque nós sabíamos que era a vontade de Deus. Quero lhe dar alguns exemplos simples. Já imaginou você em lugares profundos no Amazonas? Eu estou falando do Brasil, onde você está isolado, no sol quente, no meio do mosquito, construindo pequenas igrejas, todo queimado, e olhando e perguntando: que futuro tem isso aqui? E a resposta é simples: porque é a minha vontade. Mas prazer não. Abrir mão de tudo, de parente, amigos, confortos. Estou falando de algo tão simples aqui perto de nós. Não me diga que isso é prazeroso. Agora tem uma coisa: não falta alegria no reino, é diferente. Eu gosto desse texto de livro de Atos, capítulo 13, 48. Por favor. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Continue. E divulgando-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade, e suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora dos seus termos. Aqui você vê um contrassenso. Capítulo 13 do livro de Atos, você vai ver Paulo sendo perseguido. Depois você vai ver Paulo sendo preso, espancado. Que prazer tem nisso? Qual é o prazer que existe nisso? Nenhum. Mas a palavra de Deus disse que eles foram com alegria no coração. Há uma diferença entre prazer e alegria. O prazer, ele respalda os meus sentimentos, mas a alegria sacia a minha alma. O reino de Deus não é fonte de prazer, mas é fonte de alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus é comparado com uma mulher que está para dar à luz. Nenhuma mulher tem prazer de dar à luz. Está certo que eu nunca passei, mas não tem. O prazer em si, porque a dor do parto é grande. Hoje já tem cesariana, já melhora um pouco. Mas no contexto que Jesus falou essas palavras, não existia isso. A mulher tinha que passar pela dor mesmo. Então a coisa, ela passava e sabia que ia passar. Não tem prazer nenhum nisso. Mas o texto termina nas palavras de João dizendo que a alegria de vir um homem na terra supera toda a dor. Isso é reino, é alegria,
é eu passar por todas as dificuldades, é eu ser perseguido, é eu ter que abrir mão de muitas coisas, mas lá no final eu ver as pessoas se convertendo e glorificando o nome de Jesus. Quando eu comecei a discipular aqui, vou contar só essa aqui. Eu estava começando na igreja. Eu tinha uma prima, não tenho, até vi ela ontem. E o marido dela era desviado na época. Foi uma das primeiras pessoas que eu evangelizei aqui, que eu discipulei. Ela morava em frente à chácara do pastor Eurico, lá embaixo. Algumas pessoas mais antigas já sabem do que eu estou falando. E eu comecei a discipular aquela mulher, aquela família. E o marido dela me aceitou, e nós começamos a discipular. Um dia eu cheguei lá para discipular. Eu já vi um pouco um ambiente estranho, só estava ela, ele não estava. Ela me chamou para dentro, eu entrei. E eu perguntei por ele. Ele disse: hoje ele não está aqui não, hoje ele saiu, está por aí. Sai, o que aconteceu? Não. Ele desistiu, não quer mais nada não. Tudo bem então. Aí estava ali conversando um pouco com ela. Eu pus ela no portãozinho de ferro, de latão, e eu escutei o portão abrindo, ele entrou, bêbado. Ele entrou, estava sentado no sofá, assim, ela sentada, ela entrou. Chegou no portal, botou o pé aqui, botou a mão aqui, e olhou para mim e disse: vai embora daqui, seu vagabundo. Nunca mais quero te ver aqui. E aí ele chegou ali, foi falar coisa horrível de crente. Vai embora. Eu pensei: como é que eu vou embora? Ele está na porta, né? Embora como? Aí com muito custo, eu falei: não, tudo bem não, eu não gosto de crente. Aí ele desabafou. É maravilhoso, é pessoa linda demais essa pessoa. Mas esse dia ele estava além da cerveja, lá ele estava com outras coisas junto, veio acompanhado. Mas o fato não é esse. Aí com muito custo ele saiu da porta, eu saí meio que de fininho. Aí subi aquela rua ali, tinha uma chácara, tinha o Barçanufo, eu subi a pé, eu morava lá em cima. E aí eu subi, murmurando, chateado com Deus. Deus, que coisa feia. Como é que o Senhor permite um negócio desse? E começava aquele momento que você desabafa com Deus. E Deus, muito paciente, me esperou chegar lá em cima. E disse: pai, o que aconteceu? Eu falei: o senhor não viu? Eu estou fazendo a obra do Senhor e a pessoa faz tudo isso comigo? E ele disse: você nem apanhou ainda. Você não foi preso. Você nem foi crucificado. Você não morreu ainda. Eu falei: tá bom, então tá tranquilo. Não falo mais nisso. Mas no meu coração, pensando numa magoada. Anos depois, eu vi toda aquela família se convertendo e hoje servindo o Senhor Jesus. Isso é alegria. Prazer não, mas alegria o reino de Deus nos oferece. Porque pela alegria de ver o filho nascendo, a dor do parto vai embora. Por último, por favor, no reino de Deus, e eu quero terminar aqui, o desafio não é apontar o caminho, mas é não torná-los obstáculo na caminhada. Hoje nós temos um grande desafio. Se nós olharmos para o mundo, praticamente o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus, exceto alguns países longe daqui. Mas se você chegar no Brasil, praticamente todas as pessoas já ouviram falar de Jesus. Talvez não conheça Jesus, obviamente, mas já ouviu falar de Jesus. Então o nosso grande desafio hoje, na minha opinião, não é simplesmente falar de Jesus, simples assim, mas é também, e acima de tudo, não torná-lo obstáculo. Eu quero ler com vocês, primeiramente, antes de Romanos 14, 13, Mateus capítulo 18. Portanto, primeiro, Mateus primeiro. Mateus 18, 6. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, ouça isso, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Você sabe quem está falando isso? Não é qualquer pessoa. Não é o pastor Geraldo, não.
Nesse contexto, Jesus olha para aquelas pessoas e diz: só o escândalo vai vir. É interessante, acho que o texto seguinte fala, se eu não estou enganado, é o versículo seguinte fala: é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Olha aqui para mim, pior do que não pregar Jesus é impedir aqueles que já ouviram Jesus entrar no céu. Deixa eu repetir isso aqui para você gravar. Pior do que não falar de Jesus para as pessoas é torná-lo tropeço para aqueles que um dia recebeu a palavra de Jesus. Porque aquele que nunca ouviu falar de Jesus tem um dia a oportunidade de ouvir e se converter. Mas aquele que já ouviu falar de Jesus, e por causa do escândalo deixa Jesus, dificilmente ele volta para a presença de Jesus. Certa feita eu li um livro, não me lembro o título desse livro, mas ele diz que o grande problema do cristianismo brasileiro não são os Golias que está de pé, mas os gigantes que estão caídos. Aí ele fala desses gigantes. Sabe quem são esses gigantes? Líderes que se tornou vergonha no reino de Deus. É possível que você conversa com pessoas e ele fala a seguinte frase: eu já fui crente, mas não volto na igreja mais nunca. Por quê? Porque aconteceu um grande escândalo lá e eu não quero mais saber de igreja. Ele até quer Jesus, mas não quer o reino. O grande desafio para no reino de Deus hoje talvez não seja falar de Jesus. O grande desafio é não torná-los pedra de tropeço para aqueles que um dia ouviu falar de Jesus. Aqui Paulo, voltando em Romanos agora para terminar, Romanos 14, o texto que nós lemos, Paulo dentro daquele contexto, ele diz: portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso quê? Marca essa palavra. Vosso quê? Propósito. Qual é o propósito que Paulo está propondo? Não pôr tropeço ou escândalo para os vossos irmãos. Se você ler o texto, ele vai ver por aquele pelos quais Cristo morreu. Ele está dizendo: olha, coloca como propósito não ser tropeço para os seus irmãos. Coloca como propósito não servir de escândalo para os seus irmãos, pelos quais Cristo morreu. Porque Cristo pagou um preço por ele. Em outras palavras, e se você tornar tropeço, você vai levá-lo para o inferno. Meu grande desafio dessa palavra, ou desse ponto, é cuidado. Essencialmente o reino de Deus não pode mais ter como essência escândalos ou se tornar pedra de tropeço. Eu queria concluir, eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Encerrei. O reino dos céus, eu quero que você ouça isso. O reino do céu foi estabelecido por Deus na terra, por meio de Jesus, e entregue à sua igreja. Deus nos entregou o seu reino aqui na terra. E aí não entregou para líderes, simplesmente, para todos aqueles que fazem parte desse reino. Ele entregou o reino à sua igreja, a fim de resgatar a humanidade.
para que um dia possa reinar com Ele na eternidade. Há uma expectativa de que um dia a igreja vai reinar aqui na terra. Eu até acredito nisso, mas depois do milênio, quando Deus purificar todas as coisas, aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que um dia Deus quer reinar com seu povo. Eu fico muito abalado e triste em ver tantas coisas. Não é comida, não é bebida, que tem hoje feito parte do chamado reino de Deus aqui na terra. Coisas que não têm a ver com o reino, pelo contrário. Porque às vezes as propostas podem ser boas, mas essencialmente é uma vergonha. Às vezes o objetivo podem ser bons, mas não edifica em nada o reino. É apenas prazer. E como vimos, o reino de Deus não é necessariamente prazeroso. O reino de Deus tem a ver com alegria. Como Paulo termina dizendo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esta alegria não tem a ver com carne, é alegria no Espírito Santo, ou alegria do Espírito Santo. Eu gosto mais dessa tradução, alegria do Espírito Santo. E a minha oração é que Deus nos ajude a entender sobre o reino, entendendo que o reino tem dono. Eu já ouvi algumas frases que me entristecem com relação em trocar a mordomia por senhorio. Tem pessoas que esquecem que nós aqui, principalmente líderes, somos apenas mordomos. E às vezes quer se tornar senhor ou dono. Reino de Deus significa que tem um dono. Reino do céu significa que veio do alto para estabelecer na terra, com o objetivo de preparar um povo para um dia governar com Ele. Baixe a sua cabeça. Eu quero desafiá-los a ser um instrumento de Deus por onde você passar, a ser uma vida tão cheia do reino, ao ponto de atrair pessoas e não impedi-las que ela entre no céu. Baixa a sua cabeça, eu quero te dar esse momento para você. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor.